Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nessa segunda-feira da quinta semana da Quaresma, a liturgia nos coloca diante da história de duas mulheres. Uma que é injustamente condenada e depois, pela intervenção de Daniel, que se manifesta na sua sabedoria pela primeira vez, neste texto que é escrito um século antes de Cristo. Então, aquela mulher, Susana, que já estava nos braços da morte, ela é salva, porque alguém não compactua com a injustiça que ela está para sofrer. E no Evangelho de hoje nós vemos uma mulher que não é descrita como inocente. Ela é considerada culpada, mas ela é perdoada. Na expressão de Santo Agostinho, a misericórdia se encontra com a miséria. Jesus ama aquela mulher, a perdoa, deixa-a partir. E se queriam tirar-lhe a vida, como também de Susana queriam, essa também é poupada. Ouçamos. Na antífona de entrada de hoje: tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam. Todos os dias me oprimem os agressores. A descrição vai falar de um homem chamado Joaquim. É a leitura do profeta Daniel, primeira leitura, que é casada com Susana. Uma mulher descrita como bonita e temente a Deus, filha que foi educada de acordo com a lei de Moisés. Ali na sua casa, na casa de Joaquim, que é um homem rico, tinham dois juízes anciãos do povo que estavam sempre por ali. E a respeito deles o Senhor já tinha dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Esse texto parece uma crítica aos saduceus, que eram aqueles que eram líderes religiosos do tempo de Jesus. E como já lhes dizia, esse texto aqui é muito próximo já do momento da encarnação do Filho de Deus, um século antes. Então, aqueles dois velhos, eles têm desejos libidinosos em relação a Susana e armam uma cilada para que ela fosse considerada culpada. Ela se considera sozinha no jardim e não estava. Eles estavam ali e ela, então, antes de pensasse sozinha, pede para os seus servos prepararem para ela o banho. Então, quando ela está ali tomando banho, quando ela está sozinha, eles então propõem para ela de se unirem a eles dois, de terem uma relação com eles e assim eles teriam um caso, ficariam escondidos. Se ela não concordasse, eles iriam mentir. Ela então vai refletir assim, que, por favor, primeiro ela fala para os seus servos: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas. Diante da proposta, Susana vai dizer, gemendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera a minha morte, e se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Prefere então ser condenada, sabendo que era a morte, do que pecar. E começa a gritar, e eles também. Então, quando eles acusam, todos ficam muito tristes. Os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se disseram coisas semelhantes a respeito de Susana. Todos que conheciam Susana estavam consternados, entristecidos, decepcionados. E então tem um momento do juízo e eles vão mentir, descrevendo uma cena criada. E ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança em Deus. E quando ela então já está condenada, a Assembleia vai acreditar neles, no testemunho deles, pois eram anciãos do povo e juízes. E Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. É a oração sofrida do justo. Deus excitou o Santo Espírito
de um adolescente, é Daniel, que vai gritar: sou inocente do sangue desta mulher. Eles voltam de novo para o julgamento e Daniel vai mostrar que eles estão mentindo, colocando os anciãos, cada um separado do outro, para testemunhar. Ele faz pergunta aonde aconteceu o fato e eles indicam lugares diferentes. E Susana é libertada e os dois são condenados. Ora, meus caros, o texto faz refletir sobre esta inocente Susana que estava sendo condenada injustamente e é salva pela sabedoria de um adolescente que Deus age e que vai ser o grande profeta Daniel. No salmo de hoje é o salmo 22 do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, como Susana, nenhum mal eu temerei. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Na aclamação ao evangelho de hoje, não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha a vida. Nós, no evangelho de hoje, na narração de São João, ou mais precisamente, este texto está no evangelho de São João, nós temos uma das páginas mais emblemáticas da palavra de Deus dos evangelhos, porque este é um texto que se vê o traço da escritura de Lucas, a narração da misericórdia. E ele desapareceu do evangelho de Lucas e foi aparecer no evangelho de São João. Se acredita que a comunidade de Lucas eliminou esse texto e a comunidade de João o absorveu no seu evangelho. Por que a comunidade de Lucas fez isso? Porque de algum modo esse texto é escandaloso. Eles pensavam que de algum modo ele encorajaria o adultério. Por que isso? Porque, como veremos no final do texto, Jesus perdoa esta mulher gratuitamente, como perdoa a todos nós. E não se diz de uma conversão. A narração termina com um perdão. O que acontece? Levam esta mulher que foi surpreendida em adultério para que seja apedrejada. Perguntam a Jesus se deveriam fazer isso, porque se Jesus dissesse assim, não se deve fazer, ele seria acusado de que estaria agindo contra a lei de Moisés. E se o fizesse, ele seria acusado de não ter misericórdia. Então, Jesus ouve a pergunta e começa a escrever com o dedo por terra. Nós sabemos que Jesus sabe escrever por causa dessa narração. Esse gesto de escrever com o dedo por terra, não interpretem que Jesus está escrevendo o pecado dos que levavam a mulher. Essa imagem de Deus é horrenda, de um Deus que se vinga, que está ali acusando. Isso não é possível pensar Jesus fazendo tal coisa. Mas sim, Jesus faz uma coisa que é uma prática recorrente no Oriente Antigo, de dar tempo ao seu interlocutor para refletir, e que muitos dos mestres faziam isso, escreviam por terra. Mas também recordem-se que no Antigo Testamento se narra que Deus escreve na pedra dos mandamentos com o seu dedo. Então, que é o dedo de Deus que está recriando a criação. Ora, esse gesto de Jesus que escreve com o dedo no chão é usada essa referência mais de uma vez no evangelho de hoje. E então Jesus vai dizer: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Já no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer de tirar primeiro a trave do próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. E todos foram saindo. Não se sabe por quê, a partir dos mais velhos. Os primeiros que se arrependeram, ou os primeiros que se envergonharam, o que aconteceu, não se sabe. Mas o dado é esse. E Jesus então, levantando, disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então, eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante, não peques mais. Jesus recomenda de não pecar. O que fez essa mulher, nós não sabemos. E era esse o escândalo desse texto. Mas assim, muitas vezes no Evangelho acontece.
Nós que temos esse desejo de saber o que aconteceu depois, se converteu ou não, mas isso pertence ao segredo do coração dessa mulher, do coração de cada irmão, no nosso segredo também, na nossa relação com Deus. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.